da pena nada mais é do que o cumprimento da pena a qual o acusado foi condenado. E o que seria a pena? Ela é a resposta do Estado à conduta da pessoa que não age de acordo com as normas vigentes. No nosso ordenamento jurídico, há 3 tipos de penas previstas: as privativas de liberdade, as restritivas de direito e a pena pecuniária. É a famosa multa, em que a execução ocorre com o pagamento dos valores estipulados na sentença. A pena restritiva de direito prevê a prestação de serviços à comunidade, a entidades públicas, a interdição temporária de direitos, limitação de fins de semana, perda de bens e serviços e também prestação pecuniária. Já a pena privativa de liberdade, que é a qual desenvolveremos hoje nesse vídeo, são divididas em 3 espécies, mas todas decorrem do mesmo conceito: pena de prisão, quando a execução ocorre com o recolhimento do acusado à unidade prisional. Os 3 tipos de penas são os de reclusão, detenção e prisão simples. A primeira diferença entre elas é que, enquanto as 2 primeiras decorrem da prática de crime, a prisão simples é ocasionada por contravenções penais, ou seja, infrações penais consideradas como crimes menores. Alguns exemplos de contravenções mais comuns são a omissão de cautela na guarda de animais, deixar cair objetos de janelas de prédio, provocação de tumulto, provocar falso alarme, perturbação do trabalho ao sossego alheio, jogos de azar, entre outros. E justamente por a pena de prisão simples ser a mais branda dentre as 3, é que ela não pode ser cumprida em regime fechado, somente em regime aberto e semiaberto, com a finalidade de não colocar condenados por contravenção penal e criminosos em um mesmo ambiente. E enquanto as penas de reclusão e detenção? Bem, a pena de reclusão ela é cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. E a de detenção só tem seu cumprimento iniciado no regime aberto ou semiaberto. Nesse sentido, podemos perceber que a pena de reclusão ela é prevista para os crimes mais graves, enquanto a detenção está reservada para os crimes mais leves. E sobre isso, o jurista Luiz Francisco Carvalho, em sua obra A Prisão, traz uma reflexão muito interessante. Ele diz que as autoridades brasileiras nunca obedeceram realmente à ordem de separação entre essas 2 penas, e que as diferenças práticas entre elas desapareciam com o tempo, permanecendo válidas apenas as distinções de caráter processual. E aí, você está gostando desse conteúdo? Então não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal para você ficar por dentro de tudo e não perder mais assuntos interessantes como esse. Bem, nós falamos sobre regime aberto, regime fechado e regime semiaberto, mas você sabe o que eles significam? Esses são os diferentes regimes de cumprimento de pena, em que no regime fechado a execução da pena ocorre em estabelecimento de segurança máxima ou média. Em regime semiaberto, a execução acontece em colônias agrícolas, industrial ou estabelecimento similar. E em regime aberto, a execução sucede em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Outra coisa importante que se deve saber é sobre a progressão de regime. As penas privativas de liberdade, elas devem ser executadas em forma progressiva, de acordo com o mérito de condenado, havendo critérios a serem observados. Primeiro, o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumprir em regime fechado. Segundo, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá desde o princípio cumprir em regime semiaberto. E por último, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. Segundo o artigo 112 da LEP, Lei de Execução Penal, são requisitos para a progressão de regime. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena do regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário. Esse comportamento tem que ser comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Bem, nós terminamos aqui de elucidar sobre a execução da pena, seus tipos e o regime de cumprimento da pena. Obrigada por terem assistido até aqui e não se esqueçam de curtir e de se inscrever no canal.